Um rapaz de 19 anos de uma pequena cidade em Vagaio gasta $3.000. Isso é muito dinheiro para um jovem de 19 anos. Do dinheiro que ele recebeu de presente de formatura, ele gastou sim em armas, coletes balísticos e munição. A mãe dele liga para a polícia não porque encontrou alguma conversa sobre terrorismo. Ela está simplesmente assustada com o que ele se tornou, como ele mudou ultimamente. E 6 dias depois, descobre-se que o filho dela é um dos pelo menos 23 pessoas que estavam preparando um ataque com drones e franco-atiradores durante um evento na Casa Branca, no qual o presidente dos Estados Unidos deveria estar presente. E aqui está o que é assustador. A lista de alvos parecia ter sido feita por um anarquista de extrema esquerda e alguém muito nervoso. É assustador porque, como ficou claro para eles, o mais importante é matar. Todo o resto é secundário. Vou dizer o seguinte, é a mesma ideologia, sempre afirmei isso. Ela simplesmente entra na consciência das pessoas por diferentes caminhos. Hoje vamos falar sobre um caso que os serviços secretos americanos impediram, como se diz, no último momento. Sobre uma conspiração contra o torneio UFC em algum lugar perto da Casa Branca, no dia 14 de julho, isso não é apenas uma crônica policial, é uma história sobre uma nova ideologia, chamada de aceleracionismo. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Um conceito que funciona como uma ponte, pela qual pessoas de lados políticos opostos caminham em direção à violência. Ou seja, finalmente se fechou o ciclo. Muitos pensam que o fascismo é de direita, mas na verdade é de esquerda, embora se assemelhe muito à extrema direita. Você está certo. Alguém criou uma base e justificativa ideológica para o assassinato de forma tão astuta que tanto esquerda quanto direita caem nessa armadilha. Sinceramente, algo assim eu ainda não vi nem encontrei. Vamos analisar quem são essas pessoas, de onde vem a ideologia delas, por que as raízes dessa ideologia levam a uma pessoa que viveu por décadas recebendo auxílio em Denver, ou seja, que nem conseguia ganhar um centavo por conta própria. Qual é a ligação disso com a Rússia, sim, com a Rússia? Porque o alvo foram justamente pessoas associadas a Israel, ainda colocaram o antissemitismo no meio, ou seja, misturaram de tudo ali, tudo isso que é perturbador, repugnante. E por que o FBI, apesar de toda a vigilância, soube disso não por monitoramento, mas por uma mãe assustada? Em 10 de junho de 1926, no condado de Knox, em Norwalk, no estado de Iowa, a mãe de Tyson Propor, de 19 anos, procurou a polícia. Ela não estava preocupada com algo específico sobre um atentado, o que a preocupava era o comportamento do filho. Compra de armas, colete à prova de balas, isolamento, afastamento da família para uma comunidade online. Os policiais, ao verificarem o telefone dele, encontraram mapas de Washington com pontos marcados para atiradores de elite e lançamento de drones. Mas eles também eram uns canalhas, esses aí, os conspiradores. No dia 14 de junho, no gramado sul da Casa Branca, aconteceu o torneio UFC Freedom 250, dedicado ao 80º aniversário do presidente Trump e aos 250 anos dos Estados Unidos. O FBI soube da conspiração 4 dias antes do início e reforçou as medidas de segurança. O evento ocorreu sem incidentes. No mesmo dia, em Nebraska, foi preso Avraham Hermacílio Arvares, um migrante do México que a investigação considera o responsável. O organizador, o chefe, o iniciador, certo? Foi ele quem divulgou no grupo a captura de tela com a lista de alvos, identificados por códigos. 1, presumivelmente, significa o presidente Trump. 2, o vice-presidente Vance. N, a letra, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e, separadamente, Elon Musk. Até 16 de junho, mais 4 pessoas foram detidas na Califórnia. Na minha opinião, 2 na Califórnia e 2 em outros países. A investigação determinou que, ao todo, cerca de 23 pessoas participaram da discussão nesse chat do Signal. No dia 19 de junho, no estado de Washington, prenderam William Lee Spartacus Faulkner. Ele conversava sobre compra e controle de drones, discutia táticas e explosivos.
Nos dias 21 e 22 de junho, no Missouri, prenderam George Ringera. Ele distribuía dinheiro entre os participantes. Recebia equipamentos, ligava impressoras 3D para fabricar peças de drones. Durante o interrogatório, afirmou que queria apenas imprimir artesanatos para vender. A investigação, no mínimo, não acredita muito nisso. E, no total, até hoje, 7 detidos entre as 23 pessoas identificadas, todos acusados de conspiração para cometer assassinato, com possibilidade de prisão perpétua. Segundo a versão da investigação, o plano consistia em 2 ondas. Primeiro, drones com explosivos deveriam atingir prédios próximos ao local do torneio, o que provocaria uma evacuação em massa dos espectadores. A multidão em pânico, deixando o local, deveria ser recebida por um grupo previamente posicionado com armas de fogo. A segunda onda de conspiradores deveria tentar avançar até os portões da própria Casa Branca. Antes do ataque, todos deveriam sair de casa armados e equipados para se reunir em Fredericksburg, Virgínia, a cerca de 1 hora de Washington. O vice-presidente Vance, mais tarde, disse publicamente que o plano não foi muito longe e não era particularmente bem elaborado tecnicamente. Um ex-agente do serviço secreto disse à imprensa que a lista de alvos foi feita para atrair apoiadores da esquerda e da direita simultaneamente. Essa história tem raízes que remontam a 40 anos atrás, há um homem que nos últimos anos vivia em moradia do governo e se alimentava em refeitórios gratuitos. 40 anos atrás, há um homem que nos últimos anos vivia em moradia do governo e se alimentava em refeitórios gratuitos de Denver. A ideologia se chama aceleracionismo, já mencionei esse termo antes. A essência é simples. A sociedade não tem conserto. Portanto, o único caminho vocês já entenderam o que fazer com a sociedade, né? Acelerar o colapso dela através da violência e do caos. Para, sobre os escombros, construir uma nova ordem. Ou seja, vamos destruir, e sobre os escombros, vamos escrever nossos nomes, claro, em algum lugar, alguém, algum dia. A fonte da ideologia, desta ideologia específica, ou melhor, da adaptação da ideologia para o contexto americano. James Mason, um neonazista americano, entrou para o Partido Nazista Americano ainda em 1966, quando tinha 14 anos. Na década de 80, escreveu uma série de boletins chamada Cerco Siege. O texto incitava atentados terroristas, exaltava assassinos em série como heróis e descrevia o governo como o mal absoluto. Aliás, nisso até concordo com ele em parte. Negava o Holocausto e promovia a teoria da conspiração de que o Estado, os judeus e os capitalistas formam um único sistema hostil aos brancos. Ou seja, nossa, que coisa! Ou seja, tudo o que podia jogou toda a sujeira em um só balde. Durante décadas, ninguém precisava disso, mas em 2015, um fórum neonazista chamado Iron March ressuscitou esse cerco e, com base nele, um ex-membro da Guarda Nacional da Flórida, ou seja, não é nazista, é da Guarda Nacional, chamado Brandon Russell, criou seu próprio grupo chamado Atomwaffen Division. Então a Atomwaffen exigia que seus membros lessem o cerco, decorassem, era leitura obrigatória, e dentro do grupo eles chamavam de Bíblia. O grupo está relacionado a ao menos 5 assassinatos nos Estados Unidos. Bíblia. Da mesma origem surgiu a Base, uma rede fundada em 2018, bem recentemente. Rinaldo Noruega, casaram. E aí essas coisas começam a ficar interessantes. Que mora na Rússia, ele é cidadão dos Estados Unidos, mas vive na Rússia. O grupo dele já estava treinando militantes diretamente para o colapso iminente. Recrutava ex-militares, estava envolvida em tentativas de assassinato de ativistas antifascistas, não antifaz, mas realmente ativistas antifascistas, e em planos de envenenamento de sistemas de abastecimento de água, bem como ataques à infraestrutura. Então, em 2020, vários membros do The Base foram presos. E por quê? Eles tentaram ou começaram uma operação para atacar policiais em Richmond, Virgínia. Agora lembrei.
O próprio Mason não liderava nenhum desses grupos diretamente. Ele se tornou um conselheiro ideológico, nem mesmo um líder, apenas um conselheiro a quem iam pedir bênção, mas que formalmente negava envolvimento, ou seja, ele, com atos específicos de violência. O Canadá, em 2021, incluiu ele na lista de entidades terroristas. Se não me engano, foi só a segunda pessoa na história do Canadá. Então, agora, o site que foi organizado pelo organizador desse caso, Elmosírio Álvares, pegou uma lista de alvos que eram chamados de Traque ao PAC. Na verdade, ele foi criado por ativistas de esquerda anti-Israel. Isso destrói bem essa tentativa de chamar isso de supremacistas de direita. A ferramenta pode ter sido criada por um lado político, mas quem a utilizou foram pessoas bem diferentes. É o oposto completo, tudo bem, em algum momento se encontra, mas é bem diferente. Era uma luta contra as elites como pensavam. Ou seja, digamos assim, lá os sábios de Sião tomaram o mundo junto com os traidores brancos e coisas do tipo. Ou seja, a luta contra as elites por si só não é uma ideologia. A ideologia deve responder a 3 perguntas. O que há de errado com a sociedade? Quem é o culpado? E, então, bem, quem é o culpado, naturalmente se pressupõe quem deve ser eliminado e o que construir no lugar da velha ordem. A lista de alvos nesse caso, tipo Trump, Vance, Netanyahu, Musk, bem, não é ilógica para o clássico anticapitalismo de esquerda. Por que Netanyahu está lá, na verdade, né? Não é para o nacionalismo clássico de direita. O que o Musk está fazendo lá, já que a direita o considera um dos seus? Um ex-agente do serviço secreto disse claramente à imprensa: os alvos eram escolhidos de forma a atrair pessoas tanto dos círculos democratas quanto dos chamados conservadores, reunir todos os descontentes sob uma única bandeira e fazê-los agir. O que significa agir? Agir significa ir e matar em nome de alguma causa. Essa era a ideia principal. Organizar as pessoas para irem matar. É por isso que alguns pesquisadores chamam isso de bridge ideology, ou seja, ideologia ponte. Enquanto se trata apenas de ódio ao sistema e às elites, sob uma mesma linguagem convivem tanto o neonazista, que acredita na ocupação sionista, governo ocupado, eles chamam de Zog. No idioma deles significa governo ocupado pelos sionistas. Zog government, sim, no final. E o ativista de esquerda anti-Israel, que odeia o AIPAC. Por razões completamente diferentes. A ferramenta é a mesma, o antissemitismo disfarçado de anti-elitismo, mas cada um tem seus próprios motivos. No texto original de Mason, a própria ideia do Zog aparece explicitamente. A velha teoria da conspiração antissemita de que os judeus supostamente controlam secretamente os governos ocidentais, as finanças e a mídia. O aceleracionismo moderno herdou isso do neonazismo clássico do século XX. Zog. Neste caso específico, a teoria se cruzou com a conjuntura política atual. A guerra de Trump contra o Irã intensificou drasticamente os sentimentos anti-Israel em diferentes partes do espectro político dos Estados Unidos. E tanto na esquerda anti-Israel quanto em parte da direita, que acredita que Trump vendeu seus interesses em troca do apoio a Israel, há, segundo pesquisadores do extremismo, uma sensação de afinidade. Isso foi visto como uma traição pelos radicais de direita que esperavam de Trump a defesa dos interesses dos brancos. Eles consideram que receberam uma guerra em Israel ou pela causa de Israel, o que foi um dos principais gatilhos neste caso em relação ao dinheiro. Não há dados abertos sobre um grande financiamento externo especificamente para essa conspiração. Essa é apenas uma versão, não um fato. O que se sabe é que Rinker estava envolvido na distribuição interna de recursos e na obtenção de equipamentos. Isso se parece mais com uma célula auto-organizada do que com uma estrutura com um patrocinador externo. Ao contrário da The Base, aliás, que é construída como uma rede paramilitar com um líder. A ligação estrangeira nesse caso foi confirmada literalmente pelo diretor do FBI, Kash Patel, que afirmou que pessoas de fora dos Estados Unidos estavam envolvidas na conspiração. Mas ele não revelou nem nomes nem países.
Por enquanto, sem detalhes. Uma ligação estrangeira histórica. Todo o movimento é mais específico. Nazaru mora na Rússia. E o tribunal russo, em 2023, reconheceu o cerco como material extremista, proibido de ser distribuído depois que o texto inspirou a célula Atomwaffen na Buriátia. A célula Atomwaffen na Buriátia, que preparava ataques contra minorias étnicas, é de ficar de boca aberta. Quando falam sobre o caso do Popper, quer dizer, propor, Hermosílio Álvares e os outros 23, quase sempre perguntam: de onde vem o dinheiro? Quem organiza? Qual país está por trás? Essa é a pergunta certa para o investigador. Mas existe outra pergunta mais importante do que qualquer uma dessas e que quase ninguém faz. Por que exatamente essas pessoas? Por quê? Bem, veja só. Um rapaz de 19 anos de Ohio, um imigrante do México e um ex-membro da Guarda Nacional da Flórida. 3 pessoas com origens completamente diferentes, visões de vida diferentes, sentimentos diferentes, experiências diferentes, estavam prontas para morrer e matar. Por uma ideia que há 40 anos foi inventada por um neonazista amargurado de Denver, e antes disso foi expressa por Marx e seus seguidores. A resposta não está na ideologia. Bem, como no texto, aqui está. O cerco estava largado, o cerco ficou largado na internet por décadas e quase ninguém a leu. Quase ninguém a leu. A resposta está no mecanismo de recrutamento, na caça a um tipo específico de personalidade que funciona com a precisão de um processo industrial, independentemente de quem esteja do outro lado. Suprematista branco, ativista anti-Israel, apenas um adolescente, antifa, Black Lives, qualquer um que odeie o mundo depois de um ano escolar ruim. A história não é sobre ideologia, é uma história sobre a engenharia da solidão. E os pesquisadores que estudaram por anos a Atom Law for Division e The Base descrevem o recruta típico com uma fórmula: homem bem, garoto, homem jovem de 16 a 25 anos, com histórico de isolamento social, frequentemente com problemas de saúde mental diagnosticados ou não diagnosticados. Passando de 8 a 10 horas por dia em ambientes online, onde o status é medido por conteúdo chocante e cinismo. Brennan Russell, fundador da Atom Division, antes disso, aliás, sendo o rosto de uma das mais duras redes jornalísticas neonazistas da América. Era um técnico solitário com interesse em química e armas que encontrou sua família no fórum Iron March. Não em um comício, não em um bar, mas em um fórum anônimo, onde ninguém sabia seu nome verdadeiro. Psicólogos que estudam a radicalização chamam isso de necessidade de se sentir importante. Um jovem que se sente invisível na escola e na família entra no March, onde suas palavras de repente têm peso, e homens adultos o tratam como igual, às vezes até como um futuro líder. Damon Devon Arthurs, colega de quarto de Russell em Tampa, em 2017 matou 2 de seus colegas neonazistas. Não por motivos ideológicos, mas em um surto psicótico, parcialmente provocado, claro, como afirma a defesa, pelo ambiente de fanatismo tóxico. O apartamento, onde se preparava violência contra inimigos imaginários da raça branca, acabou se tornando o local de um triplo assassinato dentro do próprio grupo. Mas antes disso, Arthurs percorreu o mesmo caminho que dezenas de outros. Um jovem com histórico de instabilidade psiquiátrica que encontrou no Iron March não uma ideia, mas uma estrutura na qual foi notado. O recrutamento para essas redes quase nunca começa com política, começa com pertencimento. No caso do UFC, a coordenação começou pelo TikTok ainda em março, em uma comunidade que, à primeira vista, parece comum, não na forma original dos neonazistas, mas em um aplicativo mainstream, onde o algoritmo alimenta o usuário com conteúdo de acordo com seus interesses. Alguém reclama de política nos comentários, alguém responde: parem com essa discussão. Surge a sensação: somos do mesmo grupo, somos do mesmo sangue que vocês. Só quando a confiança básica é estabelecida, o grupo migra para canais criptografados, e nesse caso, para o Signal.
Aqui começa a segunda fase, muito mais fria, o teste de lealdade. Os participantes começam a trocar documentos pessoais e vídeos dos treinamentos. Não é acaso, é um ritual. Em comunidades extremistas fechadas, essa troca de dados não comprometedores funciona como um mecanismo de irreversibilidade. Você enviou seu rosto, endereço, dados. Agora sair significa correr o risco de ser exposto por aqueles em quem você confiou. O mesmo princípio foi usado por décadas por cultos e seitas fechadas. Quanto mais dados, tempo e reputação você investe dentro do grupo, mais caro se torna sair. Um esquema semelhante foi documentado por pesquisadores que estudaram DBS. Os recrutas eram selecionados de forma criteriosa, dando preferência a pessoas com experiência militar ou em forças de segurança. Os recrutas eram escolhidos criteriosamente, priorizando quem já tinha experiência militar ou em segurança, incluindo entrevistas pessoais, verificação de confiabilidade e uma imersão gradual na ideologia por meio da leitura obrigatória do cerco. Ex-militares eram especialmente valorizados pela confiabilidade. Eles eram considerados uma conquista não porque fossem mais convencidos ideologicamente, mas porque já tinham experiência europeia e habilidades específicas. E normalmente tinham armas ou acesso a elas. Matrick Matthews, militar canadense envolvido na prisão dos participantes do DBS de 2020 antes do ataque planejado contra policiais em Richmond, um caso típico. Um homem recrutado justamente por causa das habilidades de combate e não pela profundidade do preparo ideológico. Forma-se um retrato consistente. Não é o retrato de um ativista político convicto, mas sim o retrato de uma pessoa em crise de identidade. O primeiro tipo é o adolescente ou jovem adulto que passa por uma ruptura brusca das redes sociais, laços, mudança de cidade, divórcio dos pais, expulsão da instituição de ensino ou perda do emprego. Aqui está Taysom Propor, que, segundo a descrição da própria mãe, justamente nos últimos meses antes da prisão, tornou-se retraído, afastou-se da vida social habitual e passou a viver mais online. Uma trajetória clássica, nada única. O segundo tipo é a pessoa com histórico de bullying ou rejeição social, que não busca uma ideologia, mas sim um grupo onde finalmente não seja alvo de zombarias, mas sim considerado um dos seus. Ex-membros de células extremistas, após deixarem o movimento, repetiram várias vezes a mesma ideia em entrevistas. Foi o primeiro lugar onde eles foram levados a sério. O terceiro tipo é a pessoa pragmática, alguém com habilidades reais, treinamento militar, conhecimento de armas e competência técnica. Bem, George Linker com sua impressora 3D que é recrutado pela utilidade, não pela convicção. A ideologia serve apenas como justificativa para esse tipo de recruta, que já queria agir assim e agora tem a chance. Dane-se a ideologia, esquerda, direita, centro. O principal é que posso descontar minha mágoa em alguém. O quarto tipo, o mais preocupante. Esse tipo é a pessoa que já tem uma predisposição prévia à violência. Ou então instabilidade mental. Para esse tipo, a ideologia não é uma razão, mas uma permissão. Ela não cria a fúria, ela a legaliza, transformando o ódio pessoal em uma luta por um objetivo maior. Nenhum desses perfis está rigidamente ligado a um campo político. É por isso que a lista de alvos, no caso do UFC, parece ideologicamente desconexa, tanto para um clássico de esquerda quanto para um de direita. Ele não precisa ser consistente, mas sim como um velcro, captando vários tipos de insatisfação ao mesmo tempo. Sabe? Conta o momento mais contraintuitivo de toda a história. Normalmente, uma ideologia recruta através da persuasão de suas ideias, mas esse tal de aceleracionismo funciona ao contrário. A força dele está no fato de não ter nenhum conteúdo. O comunismo tinha um projeto de sociedade, o fascismo tinha um projeto de sociedade, até o fundamentalismo religioso tem uma visão de vida após a vitória. E esses não têm plano nenhum. Ou seja, ela é para completos idiotas. Idiotas absolutos, vazios. O sistema ficou tão ruim que não precisa ser reformado, mas explodido. Essa é toda a ideia. E o que vem depois? A gente resolve depois. Ou nem resolve porque vão nos matar de qualquer jeito. Não ligo se me matarem. O principal é destruir e matar. Na prática, isso é a maior vantagem competitiva, como uma ferramenta de recrutamento.
Para quem está com raiva do mundo, não é preciso concordar com um programa detalhado, basta achar que tudo está ruim. E eu sei quem é o culpado. Anime, já me disseram. Cada um preenche quem são eles conforme sua mágoa. O esquerdista anticapitalista pensa em corporações e bilionários. O nacionalista de direita foca em migrantes e globalistas. O antissemita, nos judeus. Todos eles, apesar das ideias mutuamente exclusivas sobre as causas, estão prontos para marchar sob o mesmo lema de destruição. Porque esse lema é um recipiente vazio para qualquer ódio pessoal. E aqui chegamos ao ponto principal. Não se trata de ideologia. A questão é o ódio. E alguém está manipulando isso com muita habilidade. A Atom Bavaffa Division se dissolveu formalmente em 2020 após uma série de prisões e conflitos internos. Meses depois, as mesmas pessoas se reuniram com outro nome. Isso não é uma coincidência. Essa é uma arquitetura incorporada, um modelo de resistência sem liderança. Ela foi formulada exatamente para que o movimento sobreviva a prisões e repressões. Eles não têm um centro único que possa ser destruído. Só existe o texto, o cerco. E dezenas de células independentes, cada uma interpretando esse texto por conta própria, sem ordens de cima. E pode interpretar de maneiras completamente diferentes. O principal é odiar. Mason deliberadamente se distanciou da liderança de qualquer grupo específico, continuando sendo uma figura a quem iam pedir bênção, mas que formalmente nunca deu uma ordem, nem assassinatos, nada. Isso não é covardia, é uma proteção jurídica e operacional. Incorporada no próprio modelo, continua se regenerando sozinha, alimentando-se de pessoas novas e solitárias, que encontram o texto em cada novo fórum. E que alguém que, do meu ponto de vista, não trabalha só por trabalhar, mas está recrutando por salário. Apesar de toda a tecnologia dessa máquina de recrutamento, algoritmo do TikTok, chats criptografados, impressoras 3D para drones, não foi a tecnologia que a criou. Ela foi criada por uma mãe, que não viu nenhuma mensagem no chat do Signal. Ela não sabia nada sobre mapas com pontos para atiradores de elite. Ela viu apenas uma coisa: o filho deixou de ser ele mesmo, ficou fechado, comprou uma arma e saiu da vida real. Ele entrou em uma sociedade online desconhecida por ela. Essa é a única proteção real contra a máquina, projetada de forma engenhosa para encontrar a solidão e transformá-la em uma arma. Laços vivos e atentos entre as pessoas. Que não tem medo de perceber que algo está errado, que não tem medo de intervir mesmo quando é assustador e inconveniente. Especialistas em terrorismo alertam: mesmo uma conspiração fracassada é um sintoma de uma tendência, não uma anomalia. A ideologia que se vende como um caminho para encontrar sentido, na verdade só vende vazio, disfarçada de profundidade, uma pseudo-filosofia na qual caem pessoas com baixo QI. A verdadeira alternativa a isso não é encontrar uma ideologia melhor para lutar contra as elites. É não abandonar as pessoas ao seu redor. Nesse próprio vazio, o que posso dizer? Sempre haverá pessoas solitárias. Sempre haverá alguém que vai querer caçá-las e usá-las para seus próprios fins. A única coisa que podemos fazer quando vemos uma pessoa infeliz, uma pessoa solitária, é estender a mão para ela. Converse com ele. Pergunte algo para ele, para que ele sinta que há alguém por perto, alguém que se importa. Provavelmente você não poderá fazer mais do que isso, mas isso já é um ótimo começo. Pronto, vamos encerrar por aqui. Até a próxima.